Valorização. Estamos aqui nesta sexta-feira, pós-feriado, para falar um pouco mais sobre as questões educacionais, de comportamento e etc. Então, primeiro quero falar com vocês sobre o dia de ontem, né, que foi o Dia do Trabalhador. Eu não sou muito adepta às datas de calendário, porque nós somos trabalhadores todos os dias do ano e assim devemos ser respeitados. Porém, já que temos essa data, parabenizar todos os trabalhadores e que nós possamos fazer uma reflexão em cima disso tudo, né? Que realmente nós tivemos alguns poucos avanços na questão do trabalhador, mas temos muito ainda a conquistar se nós falarmos aí principalmente da educação, né? Dos profissionais da educação, a questão de reconhecimento, valorização, salários e etc., tendo em vista que nós somos a base de toda a fase escolar e curricular de um profissional. Então, essa foi a minha mensagem no dia de ontem nas redes sociais e estou novamente colocando aqui para vocês e que nós possamos fazer os nossos direitos trabalhistas, né, existirem durante todos os dias dos nossos anos, né? Não só nesse ano, mas em todos os outros que tivermos. Hoje no programa nós vamos abordar algumas questões que vão falar sim, né, sobre educação, mas em muitos momentos sobre o comportamento e a atitude dos pais, né? A atitude daquele que é tutor de alguma criança, de algum adolescente, seja o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia, enfim, a madrinha, o padrinho, mas que estão aí responsáveis por alguma criança ou adolescente. Nós vemos muito, né, as cobranças acontecendo em cima da escola, em cima da sociedade, em cima do outro, né? A responsabilidade muitas vezes é sempre do outro, porque é mais fácil você terceirizar aí a culpa, né, a consciência, enfim. Então é mais fácil termos esse tipo de atitude. Porém, hoje nós temos Patrícia Pencal aqui no estúdio, que veio para nós conversarmos um pouquinho com vocês sobre algumas notícias recentes aí que nós temos. E eu vou passar a palavra para a Patrícia. Nossa, que trava-língua! Foi quase um trava-língua que eu consegui corrigir, mas travou. Para a Patrícia falar um pouquinho com vocês e logo iniciamos. Patrícia. Então, Ana, vamos começar, né, a nossa conversa, que já tem aí uns dias, né, que está acontecendo e a gente vem debatendo, já alinhando o que vai ser conversado aqui no programa, né? Mas, assim, começar falando sobre o Dia do Trabalhador, né, que você mencionou logo no começo. Eu também acho importante a gente ter essa data, mas com uma reflexão diferente, né, de que não seja um único dia. Aquele dia seja só... seja um dia para a gente enaltecer a data. Não esquecendo, Ana, que todos os outros dias é o dia do trabalho, é o dia das mães, é o dia dos pais, né? Enfim, dia das crianças, porque muitas vezes a gente vê assim, né? Ah, foi dia da mulher, aí no dia da mulher a mulher que recebe flores, é homenageada, no outro dia recebe, né? Aquela comemoração especial, uma surra, né? Um maltratamento. Então, assim, acho que as datas, elas são válidas, né? Para reforçar isso, mas que essas datas estejam embutidas na gente diariamente, né? Que a gente consiga pensar o trabalhador, pensar a mulher, pensar a criança, pensar N profissionais, né? O índio e tantas datas aí que tem estabelecida, não como uma data comercial, mas uma data realmente para reflexão. E com relação aos professores, né, a gente vê muito assim o próprio professor muitas vezes desvalorizando a sua profissão, né, Ana? A gente vê um posicionamento, né? A gente fala, hoje em dia, a gente ouve muito falar em posicionamento da marca, e vamos então falar assim num posicionamento de profissional, né? Que às vezes você chega para um professor e fala assim, qual que é a profissão? Aí o professor meio que se encolhe todo e fala baixinho, eu sou professor, né? Não, a gente tem que se empoderar daquilo e falar, não, eu sou professor.
Porque quando você fala isso para um advogado, para um médico, ele não fala, eu sou médico. Não, eu sou médico. Eu sou médico. Ele valoriza aquilo que ele faz. É uma coisa vital, né? É vital. E o professor parece que se esconde, né? Quem está ali na área da educação parece que procura se esconder ou tem vergonha daquilo que ele faz, né? Sim. Então, e como você falou, nós somos a base, né? A área educacional, ela é a base para todas as outras profissões. Não existe, né, um profissional que não se forme pela mão de um professor, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, saber da nossa importância na sociedade, saber quem nós somos e nós nos valorizarmos. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito orgulho daquilo que eu me tornei, né, da professora que eu fui, da coordenadora e da profissional da educação que hoje eu sou, porque eu não atuo numa área só, né, dentro da área educacional. E quando as pessoas me perguntam, eu falo, não, eu sou pedagoga, com muito orgulho. Porque quantas crianças já formamos, né? Quantas crianças já cuidamos, quantas crianças já encaminhamos e quantas pessoas nós temos na sociedade aí que já passaram pelas nossas mãos, né? Então, hoje eu tenho alunos que são médicos, tenho alunos que são advogados, que são dentistas, que são, né, N profissões, mas que passaram pela minha mão. De alguma forma, teve a minha contribuição. Então, a reflexão com relação ao dia do trabalho, especialmente para o pedagogo, para o profissional da educação, para o psicopedagogo, enfim, quem está ali na área, é que realmente se valorize e valorize aquilo que a gente faz, porque é o mais importante, né, Ana? Exatamente, e eu acredito que é assim, né, Paty? Vale lembrar sempre duas situações. Uma que qualquer ser humano, para se formar lá na universidade, precisa da educação básica, então precisa do nosso trabalho, precisa estar ali, né? Então, eu sempre volto para um vídeo que tem na internet de uma professora que foi homenageada, passou até no Fantástico isso, né? Que ela era aposentada, e daí os ex-alunos, ela já era uma senhora, estava aposentando, então os ex-alunos foram prestar essa homenagem para ela. E ela foi e começou a fazer a chamada, né? E daí ele falava, professor, eu sou fulano, hoje eu sou médico, e eu sou médico porque você fez parte da minha caminhada. Então, nós da área da educação também precisamos ter essa consciência para quando nós passarmos por tudo que nós passamos, termos como objetivo o nosso objetivo, né? Alguns falam missão, mas enfim, o nosso objetivo, né? Que é realmente formar e fazer parte dessa transformação que é. E lembrar que lá no Japão, né, que não é a nossa realidade, infelizmente, nem 1% da nossa realidade, no Japão, quando um professor ele passa, as pessoas fazem reverência, né? Por quê? Porque nós realmente somos importantes, né? Basta que alguns profissionais nos enxerguem como importantes assim. Mas assim, não é só o enxergar, né, Ana? O enxergar ele tem que estar intrínseco ali no processo, mas nós mostrarmos a nossa importância, né? Sim. Dizer assim, olha, eu sou o professor, né? Assumir, olha a tua coragem em montar um programa numa rádio, né? E trazer todos esses debates educacionais e de inclusão e outros que surgem aí, né? Mas você traz isso à tona, né? Quantos tiveram a coragem de fazer isso? Mas talvez ninguém ouça. Não, se uma pessoa estiver ouvindo, essa uma pessoa já está sendo atingida, né? E daí aquilo ali vai perpetuando. Então, assim, falta a coragem, né? Das pessoas se mobilizarem. E sair daquela postura, assim, de conformismo, né? Ninguém me respeita, mas nós só vamos ser respeitados a partir do momento que a gente exigir determinadas coisas, né, Ana? Sim. Muitas vezes a gente coloca, como você falou, né, o outro, é mais fácil responsabilizar o outro do que a nós mesmos. É difícil a gente olhar para o espelho e dizer assim, eu sou culpado. Mas também se a gente partir para o princípio que só fazem com a gente aquilo que a gente permite, né? Então, assim, a área educacional permitiu algumas coisas, né? Então, assim, mesmo quando você fala assim, mas eu fiz medicina, vou pegar medicina, que é uma área difícil, né? Digamos assim, o profissional da medicina, ele tem que passar por um curso para ele estar dentro da área, porque para ensinar, às vezes a pessoa é top de linha, é o melhor médico do mundo, mas ele não tem a metodologia para ensinar.
né? Ele não sabe transmitir o conhecimento dele. E Sim. aí entra num choque. E eu tive, quando eu já fiz faculdade de turismo e hotelaria, e eu tinha professores doutores maravilhosos, né, nessa área, né, de turismo, que viajavam para tudo que é lugar, e daí a gente falava, poxa, mas eu não entendo nada da aula dele. Não entende por quê? Porque o cara não tem didática, ele não sabe, não tem a metodologia, não sabe como transmitir aquilo que está na cabeça dele, aquele conhecimento que está na cabeça dele, para o outro. E a gente viu isso muito latente, né, Ana, na pandemia. Por quê? Sim. Porque muita gente falou, não, agora eu vou ensinar aquilo que eu sei por cursos online, e aí você comprava um curso online e você dizia assim, puxa, mas cadê o que eu quero aprender? Porque faltava a tal da metodologia. Então, assim, a metodologia, a didática, a forma de transmitir conhecimento é uma coisa que nós estudamos dentro da nossa formação. Né? Ninguém pega uma criança, para uma criança falar uma letra ou para escrever uma letra, tem um percurso. Né? Você não chega e diz assim, isso aqui é a letra A, e ela fala, não, você faz uma série de técnicas até que ela consiga. Se eu não tenho essa técnica, ela vai aprender? Vai, mas sabe-se lá como que vai ter esse aprendizado. E aí eu trago isso para o médico. Vai aprender o médico? Vai, mas sabe-se lá como é que vai ser. Vai aplicar isso daí, né? E aí a gente vê tantos, né, desastres aí dentro da área da medicina, dentro da área da advocacia, dentro da área de engenharia, né? Odontologia. Você viu? Falando da engenharia, né? Saiu uma reportagem que o engenheiro projetou um prédio de alto luxo, todos os andares iam ter piscina, e no projeto dele ele esqueceu de calcular para poder, né, sustentar, esqueceu de calcular o peso da água, só que estaria dentro da piscina. Então, assim, as pessoas compraram um apartamento que tinha uma piscina, mas eles não podiam encher a piscina, porque se colocasse água, corria o risco daquele prédio desabar. Então, são essas coisas que a gente vê acontecer, né, no dia a dia, que daí acabam prejudicando e trazendo à tona questões profissionais, né, e daí atingindo todas as profissões aí. Então, essa era a reflexão que eu queria, né, fazer com você com relação ao Dia do Trabalho, para que a gente realmente, né, se estabeleça como profissionais da educação e a importância que nós temos, não só no dia 1º ou no dia 15, né, que normalmente se comemora 15 de outubro, se comemora dia do professor, mas em todos os dias. Em todos os dias, né? E até mesmo nós ensinarmos, né, na nossa profissão, a questão de você ter a ética, né, de você ter o teu profissionalismo ali, e sempre pensando no que isso vai impactar a outra pessoa que está lá. Imagina, né? Um engenheiro construir um prédio de alto luxo e esquecer de uma coisa básica. Exatamente. Básica, né? Então, a mesma coisa acontece em outras áreas, né? Então, nós temos uma responsabilidade grande. É que às vezes não fica tão evidente, né? Principalmente, assim, na área assim, algumas áreas em que a coisa não é tão palpável, né? A engenharia ali, no caso, tem o prédio, o médico ali, alguma coisa que erra, né? Um procedimento, alguma coisa assim. Mas nós, quando estamos em sala de aula, muitas vezes quando, né, acontece uma negligência a uma criança, sabe-se lá como isso vai repercutir lá na frente, né? Aí a gente não sabe, né, para onde que isso foi, para qual parte isso acabou, né, impactando. E é o que eu sempre falo, sabe? Porque até ontem eu estava comentando com a minha mãe, né, que o meu sobrinho estava falando sobre questão de escola e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mãe, mas, assim, traumatizou a questão que eu passei com o professor de química? Traumatizou. Traumatizou outros professores? Sim. Mas daí eu cheguei à conclusão que eu, como professora, não quero ser igual. Exatamente. Então, a minha referência de não ser um professor é exatamente o que eu passei com eles, né? Então, a gente tem que, muitas vezes, ter um pouco dessa reflexão lá para frente. Eu sempre digo para os meus alunos que o médico, se ele cometer um erro, ele mata no ato, né? Se ele fizer uma incisão errada no nervo tal, ou no nervo do coração da coluna, vai deixar a pessoa tetraplégica, paraplégica, ou vai... Com sequelas, né? Com sequelas, ou ele vai simplesmente levar a óbito. E o professor, não.
ele pode ir matando aos poucos, né? Exatamente. Então, esse é o nosso cuidado. Eu sempre digo, eu sempre faço essa analogia para os meus alunos, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acredito que até a nossa responsabilidade acaba sendo maior, né? Porque nós estamos ainda com aquelas pessoas vivas e levando esse trauma para frente, levando esse trauma junto. Mas aí, Ana, veja, você entrou numa temática que vai encaminhar, né, para as nossas próximas pautas, sim, né? E que eu acho muito importante, que é a questão da reflexão, né? A gente parar com as crianças ou com os adolescentes e conscientizarem eles de certas coisas que nós vivenciamos hoje, né? E que é diferente da minha geração e da sua, diferente, né? Nós temos uma diferença pequena de idade, diferente da geração do meu irmão, diferente da geração dos nossos pais, né? Então, nós fomos uma geração privilegiada, né? Até a gente estava vendo que escutou disco de vinil, né? sim. Viu toda uma mudança ali tecnológica, e já as novas gerações já nasceram na tecnologia, imersas dentro, né, da internet e dentro do perigo que a internet oferece. Só que assim, não tem como a gente dissociar isso dessas crianças, né? Não tem mais. Ela é uma coisa que não tem volta. Não tem volta, ela está presente. E qual que é o grande diferencial das coisas? É mostrar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Aquilo que acontece no todo dia, porque o que acontece no todo dia não mudou. Nós ainda temos lei de trânsito, ainda temos, né, o convívio social, ninguém aqui... Mesmo que você seja uma pessoa que fique trancada dentro de casa, você depende de terceiros. Sim. Alguém que olhe um WhatsApp, alguém que prepare a tua comida, alguém que mande pelo iFood. Então, assim, você tem que ter uma relação social com essas pessoas, né? E trazer isso à tona para as crianças e para a juventude, porque nós sabemos isso, né? Porque nós passamos por esse processo de transição. E saber, assim, que eu posso assistir uma coisa que não é boa e usar aquilo ali, tipo, eu não gostei disso, eu não quero isso para minha vida. Sim. E isso já aconteceu comigo também. Eu trabalhei num lugar que eu tinha uma coordenadora, ela tinha uma forma de tratar os alunos e os pais, né, que era de uma maneira mais incisiva, e eu dizia, isso não é o que eu quero ser daqui para frente. E há um tempo atrás, não muito tempo, uma pessoa queria contratar o meu trabalho, né, e ela perguntou assim, por que eu tinha dentro, a gente estava aqui, assim, só para contextualizar, falando assim, por que eu gostava de ajudar os profissionais, né, os professores, mostrar como que faz o planejamento, dar o encaminhamento, ensinar a fazer determinadas coisas. Daí ela falou assim, em quem que você se espelhou para fazer isso? Daí, quando ela me fez aquela pergunta, eu fiquei pensando, em quem que eu me espelhei? Aí eu não vi uma pessoa na minha cabeça, aí me veio muito assim... Eu resolvi fazer isso, Ana, justamente porque eu não tive isso. Não teve. Porque eu não tive, porque quando eu era mais nova, que eu caí dentro de uma sala de aula e que eu precisei fazer um planejamento, eu não tive alguém que me desse a mão e dissesse, olha, faz assim, melhora aqui, melhora desse jeito, não. Eu tive que aprender sozinha. Zero. E o erro e o acerto foi o quê? No laboratório dentro de sala de aula, sim, fazendo aquilo com os meus alunos. Era acerto, né? Erro e acerto, tentativa, né? Então, assim, eu não queria que as pessoas passassem por esse sofrimento. Então, vamos ensiná-las a fazer. Olha, o planejamento é assim, é assado, cozido, frito, né? E assim, a gente vai. Então, assim, até você ter o discernimento de dizer, é isso que eu não quero para minha vida, é o que eu tenho que ter em mente também. Sim. Só que você só ensina isso para uma criança, só ensina isso para um jovem... Se você teve. Se você mostrar para ele. Sim. Ação e reação. Né? Então, assim, por mais que esteja um calor horroroso, eu não posso sair pelada. Não. Se eu sair pelada, vai ter uma consequência. Então, além de não ser uma visão muito agradável, né, vai ter uma consequência. E é isso tudo que a gente tem que mostrar para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? Então, assim, eu não posso achar que o mundo gira em torno de mim.
né? Sim. Existe um mundo lá fora. Sim, e esse mundo chama-se sociedade. Né? Sociedade. E a gente precisa seguir algumas normas, né? Algumas são para o nosso próprio bem, né? Para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, para o bem do outro também, né? E que daí nós podemos até começar já a colocar algumas situações, Paty, né? Fazendo as nossas pontuações. E entender, né? Vamos começar pelo caso do menino lá, porque eu acabei de passar aqui na canaleta e tava o mesmo exemplo lá. Né? Então, Ana, é bom só a gente reforçar, né, que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Sim. A gente não está aqui para dizer se a família está certa, se a família está errada, mas trazer uma questão que aconteceu e que, infelizmente, não tem como voltar o reloginho. Não, né? Exatamente. Aconteceu e, infelizmente, foi fatal, né? E agora tem que se viver com o peso daquilo, do que aconteceu, né? Sim. Então, assim, eu acho que a nossa missão enquanto debate não é criticar ou julgar, não, mas é justamente acender luzinhas dentro, né, das famílias, para que as famílias reflitam e que elas possam realmente, né, tomar as medidas necessárias para evitar que certas coisas aconteçam. Sim, né? E até que não sejam exemplos, né? Exatamente. Para, assim, exemplos de várias formas de estatística, né? Exemplos de repetições, exemplos, né? De que isso vá perpetuando, porque não é uma coisa legal. Né? Não vai ser uma coisa legal para quem ficou. Exatamente. Né? Porque são atitudes impensadas, né? São atitudes inconsequentes. E que isso, um adolescente, por vezes não teve orientação, ou teve, mas o pai e a mãe estão lá fora trabalhando e não sabem até por onde que esse adolescente anda, ou com quem anda, né? Enfim, e daí nós vamos... Pode falar. Vamos, né, Ana, até pegar por um caso isolado. Esse é um caso que a gente está falando, né, do caso do menino que pegou a rabeira, né, do ônibus, que é aquela prática de se segurar na traseira do ônibus com quem está andando de bicicleta, né, que é proibido, é uma prática que é proibida, é orientada, né, várias vezes. Mas, assim, quantos já passaram, né, por esse... Quantas famílias já passaram pela situação de perder entes queridos porque tinham isso, né? É que agora, como aconteceu essa semana, isso aí está muito... Está em alta, né? E a forma como aconteceu. Mas, assim, é uma prática que ela não é aceita, né? Isso aí foi já divulgado em vários lugares e tudo, né? E aconteceu mais uma vez, né? Mais uma fatalidade que aconteceu. E aí? Né? Aí existem uma série de questões. Cadê a orientação para essa criança? Teve, não teve? Cadê essa família? Onde estava, onde não estava, né? Mas, assim, não é uma única questão que vai trabalhar uma consciência, né, Ana? Não é você só chegar para a criança ou chegar para o adolescente e dizer assim, olha, não faça isso com o ônibus, né? É você ter pequenas atitudes diariamente, né? Trabalhar pequenas questões diariamente para que quando tem uma situação como essa, aquilo ali floresça, aquilo tudo que já foi embutido na cabeça da criança floresça, né, do adolescente, e ele diga, isso não é para mim. Tá. Não é verdade? É verdade, exatamente. E assim, a questão da orientação, né, Patrícia, ela não acontece em apenas uma vez, né? Nós sabemos que crianças e adolescentes, que criança não faz essa prática, né? Mas adolescentes, nós precisamos mostrar o exemplo vivo, seja por vídeo, seja na rua, e dizer, tá vendo aquilo ali? Não tá certo, se você fizer isso, pode acontecer algo muito sério, ou pode se machucar seriamente, né? E no outro dia também, você lembra daquele caso? Então, mesmo se eu não estiver em casa, ou ninguém estiver em casa, te olhando, você tem que saber que você não pode, né? É a consciência que tem que estar olhando. É a consciência, né? É o id, o ego, o superego que tem que estar ali. Olha, você não vai fazer, você não pode, né? Então, assim, são essas questões. E agora eu estava até vindo para a rádio e atravessei a rua
E aqui tem a canaleta, né? E quando eu tava atravessando a rua, eu vi que tinha um criaturo numa bike rebaixada fazendo a mesma coisa. E aí eu gritei, eu falei, você quer morrer? Aí a moça que estava do meu lado, mas não aprendem, porque morreu um na semana passada e continuam fazendo a mesma prática. Só que daí eu me pergunto, será que a gente vai ter que ter uma nova lei para isso? Mas a lei, né, vai ter que ter, né, Ana? Só que a lei, ela não vai isentar de que as coisas aconteçam, né? Sim, a gente precisa orientar. Até para ter um fiscal na rua, para cada vez que isso for acontecer, não vai ter. Não, e eles burlam isso aí também, sim, né? Não, olha, ali tem um fiscal, vamos fazer daqui mais para frente, ali daqui 100 metros, porque você não pode ter um fiscal a cada metro, né, de rua. Curitiba é uma cidade gigantesca. Sim. Né? Então, assim, a consciência, a gente tem que trabalhar a consciência dentro de casa. Sim. Eu não sei, Ana, se eu falei, quando a gente vem aqui, a gente conversa muitas vezes, muitas coisas, né? Não, e assim, nós passamos aqui uma situação com meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, isso eu já comentei aqui com vocês, né? Então, assim, a gente teve uma situação aqui no prédio, né? Que, por sinal, mora aqui perto também. E ele, com os coleguinhas, estavam brincando de pegar balão e jogar balão de água um no outro. Tudo bem, era uma brincadeira de criança, uma brincadeira inofensiva, só que eles escolheram para brincar dentro do hall do prédio, né? E ali tem porcelanato, aquele porcelanato molhado fica liso, e nós temos diferentes pessoas morando no prédio, principalmente pessoas idosas. Meu filho deu tanto azar, né? Eu digo, ele deu tanto azar que eu desci e peguei eles brincando. E aí eu peguei o meu filho e falei, não, você vai subir comigo, vai pegar um rodo, vai pegar um pano e você vai secar o rodo de entrada. Aqui existem várias questões, né? Ele ter molhado, ele ter causado uma situação de risco para outras pessoas, e quem trabalha ali no prédio não tem a obrigação de ficar limpando a água que criança, né, jogou. No caso, meu filho ali, né? Aí eu fiz ele subir, fiz ele pegar o rodo, o pano, ele secou e tal. Aí eu falei, agora eu vou ligar para síndica. Passei a mão no telefone e liguei para a síndica. E falei para ela, olha, aqui é a fulana, né? Eu sou moradora do apartamento tal. A gente tinha recém vindo morar aqui no apartamento. Só que a síndica me conhece, né? Daí eu falei para ela, olha, aconteceu tal situação e eu fiz o meu filho subir, pegar um pano e limpar. Aí ela falou para mim assim, mas não precisava, isso aí é coisa de criança. Aí eu falei para ela, dona síndica, realmente, eu concordo. E ela ria, né, de dizer, daí eu falei para ela, eu concordo com a senhora que é coisa de criança, eu entendo que é uma coisa de criança. Porém, ele tem que entender o que é certo e o que é errado. Porque, assim, hoje eu estou com ele, hoje eu posso dizer para ele, olha, você sobe, você... Agora, o dia que ele estiver no bar, né, ou numa festa, ou em algum ambiente, num jogo, ele tem que saber o que é certo e o que é errado para ele. É a hora de chegar e sair, né? É a hora de sair, né? Porque, assim, quando acontece uma confusão, ninguém pergunta assim, você estava na confusão, vem para cá, você não estava, vem para lá. Não. Pega todo mundo que está ali envolvido, primeiro, né, toma-se as providências, depois é que vai. Então, assim, é se antecipar. Sim. Agora, se eu não corto... Isso é ensinar, né? Ensinar. E se eu não corto isso na primeira vez que aconteceu, vai acontecer a segunda, vai acontecer a terceira, e vai chegar uma hora que vai sair do meu controle, né? Vai sendo impune, né? Tipo, não tem consequência. Não tem consequência. Então, tá tudo certo. Então, ele já sabe, né, o que vai acontecer, tipo assim, o que é certo e o que é errado. Então, eu acho assim, trazer essa consciência, né? E aí trazer também eu vou responsabilizar a outra família, vou dizer, mas tinha 3, 4 lá fazendo junto com ele. O que os outros estão fazendo... Não é da sua responsabilidade. Não é da minha responsabilidade. Eu não sou mãe dos outros. Uhum. Eu sou mãe do meu menino. E é ele que eu tenho que orientar. Sim. Né? Se as outras famílias não derem a orientação delas,
aí eu não é a minha obrigação, né? É exatamente isso, né, Patrícia? Como a gente estava fazendo lá o briefing do nosso programa e eu falei para você, né? Os meus pais sempre partiram do princípio, ó, se você fez, vai ter consequências, né? Então, quando você fizer, você saiba que você está fazendo e que você vai responder por aquilo, seja bom ou ruim. Se for bom, maravilhoso. Se for ruim, daí a gente vai ter que conversar. Então, quando eu era adolescente, mas meus pais já vinham, né, nessa prática. E eu já estou falando no depois, porque você fez a correção para o teu. E no caso, eu já tinha, né, tido as orientações. E minha mãe sempre falava, olha, a bebida, você não tem idade para isso. Então, bebidas e tal, aquela conversa, né? Sim. E daí meus pais nunca foram adeptos da gente dormir fora de casa. Porque não se conhece a família, não se conhece o ambiente e tal, tererê e tal. E eu resolvi dormir na casa de uma amiga. E daí, na época, né, e fui e tal. A minha mãe, ó, não queria que você fosse, mas já que você quer ir, vá. De tanto eu insistir, fui, né? E aí, o combinado era a gente ficar brincando e com 13 anos, vamos fazer pipoca, vamos fazer brigadeiro, vamos cantar no videokê. Nossos 13 anos era diferente dos 13 anos de hoje. Ixi, muito diferente. Com 13 anos eu ainda brincava de boneca. Sim. Eu ainda queria saber de geleca. Eu ainda queria saber de um monte de coisa. Adesivo, papel de carta da nossa época. Então era muito diferente, né? E daí fui animada para isso. Quando foi à noite, essa pessoa chamou uns meninos para lá. Eu já achei estranho. Eu falei, mas 8 horas, 9 horas da noite já era horário da gente ir dormir. Aí eu falei assim, que estranho, né? Ou dormir ou ficar ali. Aí eu já achei estranho. Depois ela foi pro micro-ondas e esquentou uma bebida, uma cachaça. Eu falei, gente, isso aqui não tá certo. Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, gente, e agora? Eu vou chamar meus pais para virem me buscar. E a minha mãe já tinha dito, se acontecer alguma coisa, não me chame. E naquela época nem tinha Uber. Nem tinha Uber, não, nem tinha Uber, exatamente. Daí eu liguei pro meu pai, vem aqui, mas o que aconteceu? Depois eu te conto. E daí cheguei e tal, conversei com meu pai e ele disse assim, bom, né, não era certo. Você já sabe o que iria acontecer. De certo, beberam, de certo, aqueles meninos chegaram, poderiam ter feito coisas piores e blá, blá, blá. E eu, e agora que o meu medo foi, a mãe da menina ia me ligar para saber por que eu tinha ido embora. E aí? Mas o meu pensamento foi, poxa, meus pais sempre me disseram que isso não era certo. E tá acontecendo aqui, então, se acontecer alguma coisa, eu vou estar no bolo. É, isso mesmo. Primeiro, eu vou estar no bolo. Segundo, eu vou fazer coisa que não é para eu fazer. E terceiro, se eu ficar bêbada, se eu ficar qualquer coisa, eu que vou pagar as consequências disso tudo, né? Sim. Então, ó, perna para quem te quero. Fui para minha casinha e no outro dia minha mãe veio conversar e tal e tudo. Eu falei, não quero mais, né? Não foi certo e me afastei. Sim. Mas assim, é obrigação, né, do pai e da mãe orientar, mas é obrigação mesmo, porque você é tutor de uma pessoa que dentro lá do ECA, das legislações e tudo, você é o responsável, né? E quando adulto, esse ser humano que hoje é criança vai ter que se defender, vai ter que saber que para toda ação tem uma reação. E assim, tudo, né, Ana, que a gente observa, são princípios e valores que tem dentro da casa. Sejam eles, ao meu ponto de vista, vou falar meu ponto de vista porque eu acho que o conceito de certo e errado ele é muito relativo, né? Sim, claro. Então, assim, esteja certo ou errado do meu ponto de vista, ele precisa ser, né, trabalhado. Porque, veja assim, uma criança que nasce num ambiente hostil, em que existe grito, que existe palavrão, existe xingamento e existe uma série de coisas, aquele ambiente ele é natural para ela. Sim. Vai ser normal ela gritar, vai ser normal ela falar palavrão, vai ser normal ela ter certas atitudes. Uhum. Inclusive, vamos dizer assim, a mentira que as suas colegas estabeleceram e a situação... Porque provavelmente em algum momento, eu não digo sempre, mas elas vivenciaram uma situação daquela. Sim. Né?
E assim, já foi contra os princípios que você vivenciou. Uhum. Porque você falou, a tua família dizia, não, ó, isso é errado, tem ação, tem consequência, tem aquilo. E aquilo veio à tona para você. Então, o que eu digo assim, muitas vezes a gente não faz com o outro aquilo que a gente não faria. Sim. E por isso que às vezes a gente também se espanta com certas atitudes. Nossa, mas pegou e espancou o cachorro, né? Meu Deus. Meu Deus, fez um negócio desse. Por quê? Porque você não tem coragem de fazer. Mas agora, o a outro pessoa que fez, sabe qual é a relação, né, que se estabeleceu, né, entre seres vivos? Sim. Porque é um ser vivo que sente dor, que, né, e também não é para causar polêmica aqui, mas é aquilo que você... Não, mas é algo vivo, né? Algo exatamente. Ali que vai causar dor. Vai causar outro, dor. Né? Então, assim, trazer para o outro, assim, e eu não preciso... não precisou existir para você, como não precisa existir para mim, uma lei que me diga que aquilo ali é proibido. Não, e outra, né, Patrícia? O que me chama a atenção, que mesmo eu escolhendo não me envolver naquele caso ali, eu ainda tive que responder, porque no dia seguinte a mãe da menina me ligou. Sim. Querendo saber. Falei, poxa, mas eu saí do lugar, por que eu tenho que responder por isso se foi a filha dela, né? Uhum. Daí até a minha mãe falou assim, Ana. Eu falei, mãe, mas eu não quero falar, o que eu vou falar? Não tenho o que falar. Daí minha mãe, agora você vai falar? Eu falei, Daí eu falei, olha, é o seguinte, dona fulana, né? Eu falei, eu acho que a senhora pode conversar com a sua filha, porque ela pode lhe explicar melhor. Mas eu vim para casa porque eu estava com dor de cabeça, porque eu não queria ficar, né? E eu vi que ela ainda estava com muita disposição. Depois ela e a outra colega queriam ficar conversando, e daí elas iam chamar outras colegas e tal, não sei o quê, não sei o quê. Mas converse com ela que ela vai lhe falar. Porque eu também não queria entregar a menina, né? Então, veja que situação. Mesmo eu, adolescente, saindo da situação, ainda tive que responder pela irresponsabilidade da do outro, né? Exatamente. E assim, né, Ana, a atitude é justamente essa. O que a gente traz aqui, né, vamos voltar, né, para a nossa temática desse menino da rabeira, é porque se cogitou aí nas redes sociais, né, em estabelecer leis, fiscalização, para que não haja, né, mais, não se permita. Mas o permitir, mesmo existindo lei, mesmo existindo fiscalização, isso vai continuar acontecendo. Sim. Enquanto as famílias não conscientizarem. Tem famílias que conscientizam, mas a criança, vamos falar, criança adolescente, né? Criança / adolescente, vamos dizer assim, né? Ela faz, às vezes, se aproveita de situações do pai não estar em casa, do pai não estar trabalhando, né? A família estar trabalhando, porque cai numa outra questão que também precisa ser trabalhada, que é a questão da autoestima, né? Então, assim, eu, para ser aceita dentro de um grupo social, que são os meus colegas, eu preciso provar que eu sou tão bom quanto eles, né? Então, que eu consigo fazer, que eu sou bom. Uhum. E para que isso? E para quê? E, na verdade, Paty, eu acho que a gente pode discutir, inclusive, a questão de que tudo na vida é uma escolha. Ele pode não ter consciência, mas ele escolheu ir lá, né? Então, eu me questiono, para que tem que ter uma lei que vai dizer, fulano, você não pode... O ônibus foi feito para isso? Primeira pergunta, o ônibus foi feito para isso? Não. O ônibus é para você estar dentro do ônibus, porque ele é um veículo que vai te levar de um ponto a outro. O ônibus não foi feito para você fazer rabeira, para começar. Então, assim, eu acredito que o Brasil é um país... Eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem lei. Porque nós não conseguimos, enquanto sociedade, dar conta de tudo o que acontece. Por exemplo, a Ana Regina tem deficiência física. Então, a Ana Regina ela precisa se valer do decreto da pessoa com deficiência física para que algumas coisas sejam praticadas. Por exemplo, pegou fogo um lugar, ela estava lá no primeiro andar. Daí eu tenho que pedir para descer a sala para cá, mas eu preciso usar o decreto. Por quê? Porque as pessoas não têm a consciência de que lá no primeiro andar e no segundo andar daquele bloco tem pessoas com restrição de locomoção. Então, eu vou descer. Não, aí o outro tem uma deficiência visual. Então, para o deficiente visual,
Tem que ter uma lei específica, porque senão ele não vai conseguir estar naquele grupo, naquele lugar. Ele não vai ser incluído como as outras pessoas são, né? Então, no caso dessa questão aí do menino, né? Desses que praticam a rabeira, qual que vai ser o motivo agora? Quantos fiscais a mais nós teremos que ter na cidade ou no Paraná, porque isso não é uma prática só aqui, para que impeçam essas criaturas de terem essa prática? Assim, né, Ana, um efeito cascata que acontece, Sim, né, sim. em várias ações, né, e eu vi um vídeo posterior, eu vi o vídeo do menino praticando ali, né, ele na bicicleta, tal, preso no ônibus, ele segurando o ônibus, se eu não me engano, ele estava segurando com o pé. Tinha alguém do lado dele filmando, então veja, além dele estar lá, tinha alguém junto com ele fazendo a mesma coisa e filmando. Então, além de estar segurando no ônibus, ainda estava segurando o celular, fazendo a filmagem, né? E depois, se eu não me engano, eu não vou afirmar com certeza, parece que a mesma pessoa que estava filmando, a mesma criança, né, o adolescente que estava filmando, depois liga para um outro e comunica o que estava acontecendo. E ele fala assim, ele está aqui comigo, acabei de falar com a mãe dele, como é que eu vou falar agora para a mãe dele o que aconteceu? Tá rodando esse vídeo aí na internet. Então, assim, veja, é um jovem, né, que primeiro foi desafiado pelo perigo, né? Ai, olha, a sensação de adrenalina, né? Então, a primeira coisa, não visualizou os perigos que aquilo ali tinha. Por um lado, uma certa culpa que vai carregar para o resto da vida. O adolescente que estava filmando. Sim, eu tô junto. Morreu, estava do meu lado, era meu amigo. E eu estava filmando. Né? Eu estava filmando. E eu permiti, né? Eu estava ali junto. Né? Permiti não, compactuei. Compactuei, né? Podia ter sido comigo, que é uma culpa que também é pesada, né? Isso podia ter sido comigo. Daí é bom que ele não vai mais praticar, né? Assim, espera-se. Se tiver, né, com consciência. E assim, como que ele vai se apresentar perante a família? Sim. Né? E daí, assim, isso nós estamos falando em praticantes. As pessoas que estavam ali fazendo, né? Pegando ali a rabeira. Agora, todo mundo que estava dentro do ônibus teve que presenciar aquilo, que também vai levar para uma vida inteira, né? Porque daí coisa, parou tudo. Parou tudo, né? Pessoas que tiveram que faltar trabalho, né? Virar testemunha, XYZ. E o motorista do ônibus... vai ter que responder. Que vai responder, né? Não sei como dentro da lei. Daí eu também não sei. Eu também não sei como é que isso acontece. Mas né? vai ter que falar, né? E assim, aquela coisa de eu matei um jovem, eu matei uma criança, porque ele atropelou. Foi ele que, né? Mas assim, por mais que ele não tenha culpa, o motorista não tenha culpa, ele carrega aquele sentimento com ele. Sim. Né? Então, assim, veja o efeito cascata que uma ação mal pensada gerou. Né? Agora, Patrícia, eu acredito que, eu não sei, né? Agora eu estava pensando aqui, isso também parte um pouco da família fazer uma rotina, né, para esse adolescente. Ele ter noção do que é uma rotina, do que ele precisa fazer, porque com 13 anos, a pessoa estuda, né? É obrigatório estar dentro da escola. Então, com certeza, isso foi no contraturno, né? E, se não, pior ainda que ele estava faltando aula. Mas, se tivesse uma rotina bem estabelecida, se ele tivesse essa consciência, porque também a gente tem que ver um pouco o lado dos pais, né? Muitas vezes, agora, quem vai sofrer as consequências da saudade... da falta, são os pais. E muitas vezes até eles orientam, mas daí a pessoa não assimila aquilo. Sim. Não pensa que se eu morrer, o meu pai e a minha mãe, né, vão sofrer. Se eu fizer isso com algum colega, por exemplo, né, se eu estivesse estimulando você, por exemplo, a fazer rabeira, eu não estava me preocupando se você vai morrer ou não naquele caso. É porque a gente tem sempre aquela sensação, né, Ana, que nunca vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer comigo. As pessoas acham que
é do ser humano isso, Ana. Uhum. Você, na área da psicologia, né, entende melhor do que eu, assim. Mas o ser humano, ele tem esse pensamento, assim, ele não pensa assim, isso pode vir a acontecer comigo. E aí dá uma confiança, uma falsa confiança que realmente não existe, Sim. né? Nós estamos falíveis de acontecer qualquer coisa. Qualquer Estar coisa. vivo Já estar. né? Eu posso ter um infarto aqui agora e, né? Deus o livre cair. Não invente. Né? Não. Mas eu tô dizendo assim, a gente nunca imagina que isso pode acontecer. A gente está sempre projetando o futuro, mas a gente sabe que o futuro é incerto, né? Sim. E ele não existe, porque quando ele chega, ele já é hoje, né, Ana? Sim. Então, ele muda de novo. Então, assim, ter essa projeção, né? Uhum. A família, eu fico com muita pena. Eu assim, também. A gente não pode ter pena, né? Dizem que a gente... Não, eu mas, fico assim, muito triste pela família, eu fico triste, né? Eu acho, assim, que quando uma mãe, um pai perde um filho, né? Quem é mãe, quem é pai, já sofre, né? Imagina quando está na pele, assim, da pessoa. Ainda mais porque a maternidade e a paternidade já vem cheia de culpa, coisas, né? De responsabilidades. E assim, né, Ana? E outra, se essa família estava trabalhando, existe uma necessidade, Sim, né? lógico. Não vem ao caso. É mas, a assim, nossa necessidade, todos nós, né? Até para poder oferecer Exatamente. algo para aquela criatura. Mas, assim, é pensar mesmo na orientação, para que se Deus o livre aconteça uma coisa dessa também, né? A família tenha a consciência de pensar assim, eu fiz tudo que era possível. Eu orientei tudo que era possível. Porque também nós, enquanto pais, temos limitações, né, Ana? Lógico. A gente vai até certo ponto. De um ponto para frente, daí a pessoa que tem que entender, né? Enquanto a gente enquanto é criança, a gente tem uma responsabilidade maior. Sim. Mas assim, mas ter essa consciência, ter essa tranquilidade de que o que eu podia fazer, eu fiz. Né? Sim. E até pensar, né, Patrícia, eu estava aqui agora, né, pensando a questão de menor aprendiz, né? Sim. Nós temos hoje vagas para menor aprendiz. Nós temos vagas temos cursos gratuitos para esses adolescentes estarem, né? Então, é uma oportunidade dos pais pensarem também nisso, sabe? De colocá-los para ter uma formação ou já começar a ver a vida com outros olhos, né? Eu, particularmente, super agradeço, né, aos meus pais, porque na época que eu era criança, né, 7, 8 anos, mas depois maior, meus pais tinham pizzaria, então toda noite a gente estava com eles na pizzaria. Então era nossa responsabilidade ajudar de alguma forma em algum momento. Seja no Disque Pizza, o Disque Pizza geralmente eu não ia porque era muita coisa lá para preencher, eu me perdia. Mas eu sempre estava no caixa, eu sempre estava no balcão. E eu acredito que isso vai dando uma visão para o adolescente de que existe uma responsabilidade por vir, né? Tipo, agora eu sou adolescente, agora eu posso aproveitar, mas eu tenho que preparar o que vem depois. Né? E às vezes, né, Ana, até convivência, né? Observar qual é a relação e qual é o convívio que o seu filho está tendo aí fora, né? Então, assim, conhecer quem é o amigo do seu filho, né? Isso nós comentamos quando nós fizemos a questão do programa sobre a série, né, Patrícia? Exatamente. Então, assim, conheça quem são os filhos do seu filho, são os amigos do seu filho, né? Esse ano eu sou católica, né? Eu acho que não vem ao caso, mas esse ano, e a gente tem alguns planos aí para frente, e esse ano eu fiz questão de colocar o Antônio na catequese, ele tem idade para estar na catequese. Daí, né, tem pessoas que concordam, tem pessoas que criticam, e eu acho que cada uma está no seu direito. Mas, assim, qual foi o meu pensamento enquanto mãe? Né? Eu vou colocar ele na catequese porque quem está ali fazendo parte do grupo são pessoas que têm os mesmos princípios que nós. Né? São pessoas são famílias que têm a mesma orientação religiosa que nós, que concordam com aquilo, né? Que
eu não, né, seja certo ou seja errado na visão individual de cada um, mas que é a que eu sigo, né, acredito que é a mesma que a sua. Então, assim, são as pessoas que têm um direcionamento semelhante, vamos dizer assim. E a gente vê também assim que daqui a pouco ele começa naquele negócio assim de vai para um retiro com aqueles amigos, vai ter encontros com aquele, e que são pessoas que pensam da mesma maneira, né? Forma, então, assim, não destoa, porque uma pessoa que tem uma outra forma de pensar, ela não se enquadra naquele grupo social que está ali, ela não aceita. Mas é mais ou menos a mesma filosofia, né? Assim, eu também sou muito católica, né? E sigo a mesma coisa, tanto que é colar de Nossa Senhora, é pulseira de São Bento, é tudo assim, então... Mas eu acredito que são princípios, Patrícia, são princípios, valores, né? E lá na minha casa também é assim, né? Nós fomos para catequese, eu fui até antes, porque naquela época podia, né? Então eu comecei muito cedo, né? Dentro da paróquia, tanto que hoje eu canto na igreja. Mas isso eu acredito que vai nos preparando e nos aproximando de pessoas que têm o mesmo pensamento, os mesmos valores, os mesmos princípios, né? E assim, quanto mais você orientar o seu filho para aquilo que faz sentido para sua família, é melhor. Se você quer tais princípios, procure grupos com tais princípios. Se estiver alguma coisa fora, acendeu a luz vermelha, traz para cá, puxa para cá. Então, assim, como diz a minha avó, sempre fala isso, né? Ana, nós não podemos ser à toa na vida. A gente tem que ter uma direção. E a direção quem dá é pai e mãe. Eu lembro que quando a gente era criança, era um ritual. A gente tinha que fazer uma leitura antes de dormir. Né? Nós poderíamos escolher, mas tinha que fazer. Quando meus pais chegavam em casa, Ana, qual que é a tarefa? Ana, o que aconteceu na escola? Ana... Né? Então, assim, ter um acompanhamento, ter uma rotina, ter um posicionamento desse pai e dessa mãe. Eu acredito que pai e mãe não é para você ter medo de pai e mãe, né? Pai e mãe é para você conversar, é para você dialogar com teu filho e ele com você. Agora, se não tem essa abertura, aí as coisas vão começar a acontecer de forma escondida, né, Patrícia? Porque sabe-se lá, né? Se esses pais sabiam. E o que acaba sendo pior, né? E isso eu também falei num outro programa, né? Citei até isso eu lembro que eu falei aqui, citei do caso de um youtuber aí que meu menino assistia, sim. né? E assim, não foi um youtuber, foram vários youtubers que eu fiz isso, né? Inclusive tem um casal aí que na época meu filho também assistia. Eles são de Santa Catarina. Até uma vez a gente passeando aqui no Barigui, ele encontrou, ele falou, mãe, olha lá, fulano e Beltrano lá, daí nós fomos lá. E assim, o casal não fazia nada demais. Era assim, hoje é o dia da comida azul. Aí só podia comer coisas azul que fossem da cor azul. Daí eles faziam gelatina, eles tingiam as comidas e tal. E era tranquilo, né? O dia da comida verde. Só que daí, num dos vídeos que eu vi, era assim, eles faziam um desenho e aquilo que era desenhado, o outro tinha que executar. Adivinha? Não, tinha que executar. E daí um deles desenhou uma escada, desenhou a pessoa numa caixa e o outro dentro da caixa. Então, qual era o princípio? Descer a escada dentro da caixa. Meu Deus! Só que daí, quando a moça foi descer a caixa, ela caixa virou, ela bateu a cabeça no degrau. E cortou assim a testa. Mas eles não são crianças, eles já são adultos, né? Eles são casados, inclusive. Aí... E eu vi aquele episódio. E aquele episódio eu não gostei. Aí eu chamei meu filho e falei pra ele, filho, olha, fulano e Beltrano tem vídeo legal, beleza, só que esse aqui não é legal. Porque você foi, né, na escada, podia ter quebrado um braço, podia ter uma costela, um pescoço, sei lá, Deus, né? A consequência de uma brincadeira impensada. Um pé, né? Seria muito maior. Daí eu falei, vídeo neste teor eu não quero. Mas assim, eu expliquei para ele o porquê de não querer,
né? Por que eu não deixei? Porque, assim, para mim foi, tipo assim, deu uma má ideia. Talvez uma coisa que meu filho nem tivesse pensado. Instigou algo poxa, eu vou descer a escada com uma caixa. Vou descer a escada de serviço com uma caixa. E quem que corre quando cai e bate a cabeça e abre lá? São os pais, né? Aí a gente que tem que pegar a criança, a gente que tem que correr para o pronto-socorro, né? E assim, por causa de uma besteira. Então, assim, vamos se antecipar, né? Sim. Então, assim, criança, ela não tem o julgamento do perigo. Quanto menor ela é, menos ela tem o julgamento do perigo. Somos nós que embutimos, de forma consciente ou não, mas somos nós que embutimos. Sim. Por que eu falo isso? Porque quando a criança está pulando no sofá, desce do sofá, você vai cair daí. Então, a gente já começa a embutir o perigo de que, se subir no sofá, corre o risco de cair e se machucar. Sim. Claro, é uma ação e consequência, né? Uhum. Mas, assim, a gente tem que prever certas atitudes da criança, porque, para ela... ela vai subir, ela vai olhar pela janela, uma janela que não tem aquelas rede de proteção, é uma janela, gente. Se está no primeiro andar, no 10º ou no 30º, para ela é uma janela. Sim. Se ela debruçar naquela janela e cair, ela não sabe o que vai acontecer com ela. Qual que é o perigo? Então, a gente tem que orientar, a gente tem que falar para ela, olha, se você colocar aqui, debruçar aqui, pode cair. Seja do primeiro ou seja do 10º, existe uma queda. Sim, né? E a consequência vai ser a mesma. Vai ser, claro que quanto maior, né, a altura, pior é a queda. Mas, se você orienta do primeiro andar, ele já tem a consciência para o 30º. Então, sim. E isso é com tomada, é com faca, é com sim, tudo, é né? com tudo. Você tem que orientar. Quantos perigos, exatamente. Eu acredito que assim, né? Nós citamos esse caso exatamente por conta do comportamento, né? E da orientação. Das atitudes e da orientação. Do comportamento que eu digo no sentido da família, né? Sim. Orientar que esse comportamento não foi certo, né? E que precisa ser... Revisto. Não tem como rever, né? Para essa família não tem como rever, mas fica de lição para as outras. Demais. E assim, não fechem, e a gente já está falando isso há quanto tempo, né, Ana? Sim. Desde os programas que eu venho aqui com você e te escuto tudo, principalmente aquele último que nós tivemos conversando sobre a série, né? Série. Não fechem os olhos, né? O perigo mora do lado, na porta do lado, né? Então, assim, não tá uma quadra, nada. Então, assim, às vezes, né, aonde está seu filho? O que ele está fazendo, né? Fulana, tá tudo bem aí, tá meu filho chegou, né? Então, assim, e orientar, são pequenas atitudes. Mesmo aqui no condomínio, né, que eu moro, tem uma quadra, tem um parquinho, tem uma tem um salão de jogos ali, né? E tem um ambiente bom, assim, para eles passearem. E alguns ambientes tem câmeras, são monitorados, e tem alguns que não tem. Porque até o pessoal da portaria, quando eles precisam, eles ligam lá pra gente e avisam, olha, fulano tá em tal lugar, dá uma olhada e tal. E tem umas clarabóias aqui no nosso condomínio também, que vai para a clarabóia da garagem e tal. Uhum. Então, assim, a gente tem como supervisionar. Mas, às vezes, o que eu faço? Eu desço e apareço assim, meio que de sopetão. Tô aqui. Até para ver que eu estou monitorando, né? Sim. Então, assim, minha mãe pode descer a qualquer hora, então eu não sei a hora que ela vai descer. Né? Então, dar umas incertas, né? Sentar para conversar, olhem os celulares, né? Sim. Foi questionado para essa família, parece que ele tinha um perfil fake, né? No Instagram, justamente para a família não ter acesso. Mas, assim, olhem o celular, né? Coloquem esses programas que vocês podem rastrear, que mandam mensagem, tudo. Isso aí não é controlar a vida do filho, é cuidar da proteger, vida. É proteger, cuidar. né? Então, assim, depois que ele atingir a maioridade, que ele for responsável, que ele já souber o que é certo e errado, né? Beleza. Aí, mesmo assim, pai e mãe fica de olho, né? A tua mãe fica de olho até hoje, os meus ficam de olho até hoje. Mas, assim, quanto menor, o cuidado ele tem que ser maior. É que já diz Samtiba, né? Eu adoro essa frase dele. Quem ama, cuida. Quem ama, então, cuida, quem ama, cuida. E quem pai e ama, mãe, educa. Quem não educa... Né? Exatamente. Então, são os preços, né? Eu vou pedir para chamar um pequenino intervalo ali do
do nosso diretor, e daí nós já voltamos também para falar sobre um segundo caso aí que nós pegamos para o dia de hoje. Até já. Já, diretor? Vai, diretor, mais rápido. Só um minutinho e já vamos para um... E voltamos do intervalo. Eu não sei o que os meninos estão rindo aqui, gente. É só porque a gente estava conversando aqui, fazendo já novas teias aqui, né, para o programa. Isso aí. Mas nós queremos voltar e falar um pouquinho com vocês sobre um caso que aconteceu aqui em Curitiba também, de uma criança... Não, acho que não foi Curitiba. Não foi Curitiba? Não, acho que não foi Curitiba. Ai, não sei, não lembro. Não, também não veio ao caso, né? Não vem ao caso. A situação em si é... Não foi região, eu acho. Mas, enfim, teve uma situação com uma criança celíaca e nós queremos trazer para vocês e contextualizar um pouco essa situação, porque, mais uma vez, né, Patrícia, nós vamos falar sobre comportamento, sobre orientação, inclusão, né? Esse caso é um caso de inclusão muito forte, porque as pessoas celíacas, elas têm uma intolerância, né, ao trigo, né? Tem uma intolerância à proteína ali do trigo, e que se houver qualquer contaminação com essa proteína e o trigo, isso traz uma alergia muito grave que pode causar até um óbito, né? Então, essas famílias, elas têm toda uma restrição, tem todo um protocolo, né? Eu tenho uma amiga que tem um filho que também é celíaco, inclusive é Patrícia, e eu vi, né, o depoimento dela falando que desde criança isso acontecia com eles, porque quando ia no aniversário tinha que levar separado. E lá no tempo em que o filho dela nasceu, essa parte de alimentação para celíacos não era tão evoluída como é hoje, né? Hoje nós temos chefes que fazem e dedicam essa alimentação só para esse público, né? Então, essa criança, a mãe, ela queria apenas mandar para a escola a alimentação da sua filha. Uma alimentação que não causasse alergia, não causasse danos, né? Ali ao ingerir o alimento. E daí teve uma outra criança que queria aquela comida, né? E daí a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre isso, sobre posicionamentos, né, na hora de você educar um filho, até para inclusão, né? Você entender que existem pessoas que não são como você, né? Que têm certas limitações, que têm certas restrições e que precisam de um apoio diferenciado, seja na alimentação, que é o caso dessa criança, ou em outros aspectos, né? E daí a parte também vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Ana, tudo tem que ter um contexto, né? Assim, um antes, um durante, um depois, né? Veja, muitas vezes as pessoas acham que quando a gente fala em inclusão, né, a gente está falando pessoas com deficiências, crianças, né, que são atípicas e N outras aí classificações que tem. E a gente às vezes esquece que uma restrição alimentar ela também está dando dentro de uma inclusão, né? Porque veja, a pessoa celíaca, ela pode virar óbito se ela, né, ela ingere alguma coisa. E não é assim, uma coisa que ela vai pegar e vai comer. Se um talher tiver contato com um alimento em que ela não pode, aquele próprio talher já causa uma indisposição na pessoa celíaca, né? E às vezes traz um transtorno aí familiar muito grande, né? Em termos de saúde. Então, assim, é um cuidado que a família tem que ter, uma conscientização da criança que tem essa doença, porque ela vai estar no meio. Vamos supor, se ela tem 20 crianças, quantas são celíacas? Provavelmente só ela, né? Então, ela também tem que ser educada, né? A partir do princípio que ela tem que ser educada, porque ela não pode comer a comida do outro, então ela tem que ter essa consciência. Porém, agradecer, também, né? A gente também tem que conscientizar o outro da limitação que aquela criança que tem a doença celíaca, né, precisa ter em termos de comida também. Bom,
Isso tudo já vem de casa da família que tem a criança celíaca e da família que não tem a criança, né? Que a criança pode ter uma alimentação normal, vamos dizer assim. E depois a gente vem para uma segunda questão, né, Ana? Do que ocorreu, né, dentro desse processo. A criança queria o bolo da amiga celíaca. Se ele comesse aquele bolo, não teria problema nenhum, sim, né? Porque é um bolo que só tem a limitação de alguns ingredientes, mas que ele pode comer. Mas assim, mãe, eu queria... Chegou em casa e foi com o discurso. Mãe, eu queria comer aquele bolo e eu não comi. O que né, a gente escutou aí na mídia, não é o que eu falo, nem o que a Ana fala, mas o que a gente escutou? Que essa mãe marcou uma reunião com a escola, e a escola marcou uma reunião com a mãe da criança que tem celíaca e gerou uma série de polêmicas. Então, assim, o problema ele poderia ter sido evitado no primeiro momento. Qual foi o primeiro momento? Quando a criança chegou em casa e disse que queria o bolo. Mas que bolo é esse? Que bolo é esse? E explicar a família. Não vamos chamar a mãe, vamos chamar a família. A família tinha que ter conscientizado essa criança do poder, né? Do querer, do sim e do não, né? É simples sim. Assim, sim e não, gente. A menina não pode comer coisas que ele pode comer. Então, assim, veja, conscientizar a criança que tem uma outra pessoa que tem uma limitação e que por isso que ela está comendo uma comida diferenciada, né? Então, assim, o transtorno poderia ter sido estancado ali. Naquele momento. Qual é a informação que, de uma forma direta, essa família tá passando para essa criança? Olha, você traz um problema, daqui que eu resolvo. Sim. Então, assim, aí a gente volta, né, naquela brincadeira ali, né? Então, tá calor, quero andar pelado, eu vou quebrar Sim. essa lei, ou eu vou fazer o que eu posso. Não, gente. Não se pode fazer tudo o que quer. A criança tem que saber ouvir o não. O não na hora certa, o não na medida correta. E a frustração, né? Faz parte, A frustração faz parte, porque senão, o que acontece? Ela vai crescer achando que ela pode tudo. E nós vivemos uma sociedade em que o não é muito mais presente do que o sim. Então, veja, se ele chega 5 minutos atrasado num dia de fazer vestibular, ele não entra. Aí ele vai querer entrar. Ele vai querer entrar e ele não vai entrar, porque é a regra do jogo. Sim. Entendeu? Então, você começa a formar o teu filho para os nãos que a sociedade vai, de forma natural, impor para ele. Claro. E agora, se essa criança só está acostumada a receber o sim, a hora que ela recebe o não na entrada ali do vestibular, o que ela vai fazer da vida dela? Vai entrar numa depressão? Vai chutar tudo? Vai quebrar? Então, ela tem que saber que existe o sim, mas que existe o não. E essa pequena frustração que começou por conta de um bolo, sim, né? Podia ter sido resolvida ali. Sim. Né? Teve vontade de comer o bolo, mas não é o bolo da amiga, mas é um bolo de cenoura. Né? Ou vamos conversar com essa outra mãe, olha uma outra relação, né? De tipo, mostrar, olha o que tem na sua receita, o que não tem na sua, traz um pedacinho para todos provarem. Sim, né? E daí entra também aquela questão de você fazer um extracurricular, né, com essas crianças. Exatamente. Explicar o que de fato está acontecendo. Gente, olha, tem essa situação aqui. Vamos ver o que está acontecendo. O que é ser celíaco? Será que é algo legal? Será que alguém gostaria de passar por isso? Por que ela precisa dessa alimentação? Será que a gente não precisa cuidar desse amigo, desse colega? Será que a gente não precisa ver se ele está bem? Né? Então, assim, criar uma outra relação e até fazer, talvez, ali, realmente uma receita, como você falou, abraçar essa mãe, essa família e pedir para ela mandar, faz um extra aí, manda aqui para a gente, né, para as crianças experimentarem, verem que não é a mesma coisa, né, que elas ainda podem ter, né, acesso a outras comidas que a celíaca não pode. Então, criar uma relação de inclusão, né, e não afastar, porque nesse atrito você afasta. E daí gerou uma situação que daí a escola se posicionou de uma forma que vai contra, né, Ana, uma lei. Hoje nós temos uma lei que pessoas celíacas elas têm direito a uma alimentação diferenciada, né? No caso,
a família já está mandando essa alimentação diferenciada, porque também a gente sabe das restrições que a escola tem para providenciar e fazer e tudo né? bem. E está tudo bem, né? A família não se opôs. O que a gente quer mostrar é que dentro de um processo de inclusão, não é só trazer uma coisa de fora e colocar para dentro, mas é trazer a real aceitação e mostrar o que realmente aquilo ali acarreta, de que até no processo de comer, né, um alimento, eu tenho que estar disposto a incluir. Sim. Né? Eu tenho que estar apto ou receptivo para aquele momento. Sim. Né? E isso vem da onde? Da base da família. Exatamente. Por exemplo, né? Eu não sou celíaca, mas eu tenho alergia a frutos do mar. Então, eu só posso comer se eu tomar um antialérgico. O que não seria o ideal, né? Eu deveria não comer, mas hoje eu controlo com o antialérgico. Então, se eu chegar na casa de alguém e eu não tiver um antialérgico, eu não vou poder comer. Exatamente. Se não acontece o que pode acontecer com o celíaco, eu vou ter uma alergia que pode ser fatal. Então, assim, o quanto a nossa sociedade tem a oportunidade, né, Patrícia, de fazer essa inclusão de uma forma adequada, que não vai prejudicar o outro, mas que vai mostrar para esses seres humanos que estão em desenvolvimento, que são as crianças, de ter um olhar apurado, aberto para a inclusão. E daí a gente vem naquela outra questão. Por que o Brasil precisa de tantas leis? Porque nós não damos conta, inclusive com as leis ainda a escola se posicionou contra uma lei. Então, assim, essa família da criança celíaca, ela está com um problema bem grande, né? Porque, enfim, tem que constituir advogados e etc., para um problema que poderia ser resolvido na base, que é você mostrar para a criança que nem tudo ela pode, nem tudo lhe convém. Né? E é desde essa base. A escola poderia ter se posicionado de uma outra forma? Sim. Poderia ter feito, né, um projeto com essas crianças e explicado, assim como tantas outras limitações que nós temos aí, que tem leis para isso, certo? E assim, né, Ana, criar conscientização, ela não precisa ter um problema extremo para que a gente possa trabalhar isso dentro de casa ou dentro de uma sociedade, né? Se a gente for... Eu li um livro muito interessante, acho que eu comentei com você, que ele fala assim que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por um preconceito, né? Então, vamos supor assim, se é alto demais, que é porque é alto demais, vamos supor, vai num avião, o avião não é projetado para uma pessoa muito alta, né? Os bancos muito perto e tal. Então, assim, é alto demais, sofre essa pessoa sofre por causa disso. Se é baixo demais, porque os móveis são pendurados a uma determinada altura. Se é muito novo, é porque não tem experiência. Se é muito velho, porque já está fora da idade. Então, assim, vejam, a gente, se é magro, é porque é muito magro. Se é gordo, é porque está fora do peso. Então, assim, se você for olhar, né, todos nós temos um problema com a inclusão. Sim. Em algum momento nós vamos passar por um problema desse. Sim. Agora, o que é a forma como estou preparada para isso e a forma como eu preparo o outro para isso. Então, assim, é a forma que a gente... Agora eu lembrei do que eu falei antes do programa do joelho. Do joelho, Então, assim, é o preparar, gente, é o estar aberto para entender aquele processo, né? Então, assim, não dar nomes, né, ou não trazer à tona determinadas situações para que elas não virem um problema, tratar aquilo com uma naturalidade e com a importância que aquilo exige. Sim. Então, filho, olha, você quer comer um bolo? Qual bolo você quer? Porque aquele dela, ela vai continuar comendo porque ela precisa. Não é um luxo, não é um capricho. Não é diferente da criança estar levando... ela levou um chocolate, ou um brigadeiro, ou um bolo, sei lá, que ela quis levar, né? Não foi esse o caso. Ela levou uma alimentação em que ela depende. Agora, uma criança que fica, pelo que eu entendi, no período integral de uma escola, ela vai ficar o dia inteiro
sem comer, ou a mãe, a cada hora de refeição, a mãe vai ter que ir lá Tirar tirar a criança para que ela não tenha contato. Não. O incluir, ele está dizendo assim, incluir, colocar dentro, né? E não tirar o problema. Aí você está, né? segregando. Segregando, exatamente. Então, a gente tem que formar justamente para que essa segregação não aconteça, né? Para que essa exclusão não aconteça. Então, vamos formar, explicar, né? Mostrar. E até, assim, quem sabe trazer proximidades, né? Assim, entender a coisa de uma forma diferenciada para que eu possa ajudar nesse processo, né? Então, Sim. assim, quando você desconhece, né? E nós somos carentes de conhecer algumas coisas, principalmente no que se refere à lei. Sim. Né, Ana? A gente tem essa carência, porque muitas vezes é preferível não entender e não conhecer, porque é mais cômodo. Eu dizer que não né? sei. Dizer que não sei. Mas é mais fácil eu entender aquilo ali para eu poder ajudar nesse processo. Sim. Né? E muitas vezes, assim, no processo de formação, né, educacional, digamos assim, vou falar de passa-se pelas leis muito rápido. Sim. Porque são muitas. São muitas. Às vezes é chato eu compreender aquela lei com uma profundidade, mas aí quando eu saio eu não sei aplicar. Eu não sei aplicar para exigir os direitos e também não sei aplicar para os direitos do outro. Direitos e deveres. Então, é direito dela, mas é o meu dever respeitar. Sim, respeitar. Entendeu? Então, é a visão, né, É a Ana? visão, o que eu sempre falo, né? O teu direito termina onde começa o do outro. Exatamente. Né? Então, nós precisamos respeitar. E se não conhecemos, ao menos tentar conhecer. Tentar conhecer. Mas é que a gente pensa, muitas vezes a gente está muito ligado naquilo que eu tenho direito. Sim. E eu esqueço que dentro do meu direito eu tenho um dever. Sim, né? claro. Então, assim, muito mais a balança ela é o mesmo peso. O direito e o dever, eles estão na mesma altura. Um não sobrepõe ao outro. Não. Mas se eu vou cobrar o meu direito, eu também tenho que saber qual é o meu dever. Sim. Né? Então, assim, se ela tem o direito dela, eu também tenho o meu dever, que ele é equiparado. Sim. Ninguém privou a outra criança de comer. De um dever, né? Um direito dela. Mas hoje se priva essa menina do direito dela de comer uma alimentação ali sim, adequada, né? Que ela pode, né? Dela que não, né? De tantos de outros. Tantos, né? A gente trouxe o caso. O caso dela, porque também fomentou, né? Aí nas redes sociais e na imprensa aí, né? Sim, sim. Mas é de todos, né? Para todos, né, Ana? Sim, com certeza. Nós quisemos trazer esses dois casos aí para vocês, para nós comentarmos novamente a questão do posicionamento das famílias em prepararem essas crianças e adolescentes, né? Tanto para o comportamento como para a inclusão, né? O comportamento de você saber que existem causas e consequências e também o comportamento de você incluir e de você não incluir, né? E que o que é direito do outro é o teu dever respeitar, como a Patrícia falou, e vice-versa. Né? Então, é para isso que, quando nós nascemos, nós temos os tutores, exatamente para nos orientar, né? Para que nós conheçamos o mundo de acordo com o que ele é, de acordo com a sociedade que nós temos. É claro que é uma sociedade cheia de estereótipos, a brasileira, sim, que o que nós temos aqui de normativa não vai servir para outras sociedades lá fora. Também já vivenciei muita coisa e muita experiência totalmente diferente do que aqui acontece. Porém, nós somos brasileiros e precisamos seguir as nossas regras. E assim, né, Ana, para fechar até a minha fala, por causa do nosso horário, né? Sim. Todas as temáticas que a gente tem discutido, né, que você traz no seu programa, elas não são temáticas isoladas. Não. Elas são temáticas que a gente vai procurando. Se complementam. A Ana vai procurando, eu falo a gente, porque eu já estou aqui com a Ana, venho alguns dias a convite dela, né? No programa dela. Então, assim, a gente procura linkar e a gente tá querendo abrir os olhos para que cada vez mais a família esteja atenta. Não delegue para o outro aquilo que é sua responsabilidade. Não delegue para a internet, não delegue para o vizinho, não delegue para a sociedade, não delegue para legislação, para nada. O seu filho é sua responsabilidade. É a responsabilidade da família preparar ele para enfrentar o mundo. Sim. Quando ele for para o mundo, ele tendo uma boa base, tendo uma boa, né, orientação, tudo que vier de fora ou vem para agregar
ou ele vai, se aquilo não agrega, ele saber excluir da vida dele. Sim. Seja, né, um vídeo que ele assiste, uma companhia que não vai ser tão Legal. legal, né? Ou a hora, no momento dele Uma exigir festa, uma né? festa, ou ele exigir alguma coisa de direito dele. Se a família der uma boa base, que é o que a gente está tratando, né? Quando abordou do filme, quando abordou dessas situações e dos outros comentários, identificar, né, o que é bom para mim ou o que não é justamente para alertar a família que a gente precisa cada vez mais, com os fatores externos que estão chegando, olhar para dentro da nossa casa. Sim, né? com certeza, com certeza. Nós precisamos educar os nossos e nos preocuparmos com essa educação, né? Porque cada um tem o seu tutor para educar. Então, se nós fizermos a nossa parte bem feita, nós vamos contribuir com uma sociedade melhor, né? Certeza. Apesar de que eu acho muito política essa frase, mas é exatamente isso, né? Se nós fizermos a nossa parte, nós temos uma sociedade aí melhor. Tá bom? Então, obrigada, Patrícia, Obrigada, pela sua Ana, participação mais uma vez. Obrigada a quem esteve conosco. E na semana que vem estaremos juntos novamente. Um grande abraço e até lá. Eu tenho que chamar o diretor, gente, para ele vir fechar o programa. Preste atenção. Senhor diretor, por vossa gentileza. Por obséquio. Por obséquio. Olha só, eu fechei no meu horário aqui. A Naná hoje está muito silenciosa, graças a Deus.